Sejam muito bem-vindos para o último episódio da terceira temporada do Irishcast. Nessa temporada, cara a cara com a morte, nós vamos fechar com chave de ouro, com um episódio falando sobre a perspectiva do espiritismo sobre a morte. Nós tentamos, com que esse episódio fosse interdisciplinar, digamos assim, trazer outros convidados de outras áreas e outras vertentes religiosas, mas infelizmente foi dificílimo. Convidamos mais de 20 pessoas, talvez. E realmente foi muito difícil. Por isso, eu agradeço imensamente ao senhor Luiz Weckmiller, que está aqui conosco, se disponibilizou para contar um pouco sobre a visão dessa religião sobre a morte. Isso. Antes de nós começarmos, eu queria agradecer ao nosso patrocinador, a construtora Solidum, que está nos apoiando durante toda a terceira temporada do Irishcast. Então, para nós começarmos, senhor Luiz, eu queria primeiro lhe perguntar. Diga-me. Aí você vai me dar uma licença. Por favor. Pedimos a Jesus que tenhamos paz, equilíbrio e tranquilidade nessa gravação e que possamos, junto com o Breno, junto com toda a equipe que está nos bastidores dessa gravação, para que tenhamos paz, equilíbrio e tranquilidade. Amém. Então, depois dessa bênção, podemos chamar assim no Espiritismo? Podemos. Podemos? Podemos. Não tem problema nenhum. É? Sem restrições, vamos expor aqui sim, não é isso? Perfeito. Eu queria lhe perguntar se o senhor sempre foi espírita ou se foi algo que... Não. Nunca fui, não fui espírita. Uhum. Fui criado na Igreja Católica, tá certo? Só que eu tinha episódios dentro da Igreja Católica. De eu assistir missa e simplesmente, às vezes, eu desmaiava 2 vezes. Até uma hora que foi me dito, olha, você é médium e você tem que tratar este lado. O tratar aí é fazer com que você entenda que a espiritualidade quer se comunicar com você através dos seus dons espirituais. Mas isso levou muito tempo, tá certo? Levou exatamente, pelo menos aí, uns 15 a 18 anos. Né? Você vai crescendo, você vai tendo outras responsabilidades, como estudo e tudo mais. E depois os episódios começaram a me afetar por causa da minha mediunidade. Aliás, todos nós somos médiuns. Isso que eu ia lhe perguntar. Para ser espírita, tem que ser médium? Não, absolutamente. Não sei qual a sua religião, Eu sou se é católico. que tem. Mas você é médium. Todos nós somos médiuns. Médium é uma sensibilidade pro espiritual? Isso, também. Por quê? O médium, ele tem... Todos nós, quando renascemos, quando fomos criados por Deus, Ele nos deu a sua chama intelectual para nós. Ele doou para cada um de nós uma chama do conhecimento. E lá na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 12, tem a descrição dos dons espirituais. Está na Bíblia. Isso não é espiritismo. Os 12 espirituais. Os dons espirituais. Os dons espirituais. Que nós os temos. O interessante vai lá no versículo 7, que diz assim: utilize-os para o que for útil. Olha que maravilha isso. Não é utilizá-los para auferir isto. Não. Deus, quando lhe criou, ele lhe cobrou alguma coisa? Não. Então, de graça recebes, de graça darás. Aí entra o assistencialismo, a caridade. Fé, amor e caridade. Qual é a melhor
a mais importante das três, a caridade. Quem disse isso é Paulo de Tarso, lá atrás. Você pode me dizer assim, qual é a melhor religião? Todas são boas, mas temos uma vírgula aí. Nem tudo me convém. Palavras de Paulo de Tarso. Ele nasceu Saulo, judeu, depois tornou-se Paulo, porque Jesus assim o chamava. Então, vamos repetir. Tudo é bom, nem tudo me é lícito. Perfeito. Por que esse tipo de coisa? Porque cada um do ser humano, ele está no grau evolutivo que lhe compete. Sim, não tem a menor dúvida. Qual é seu grau evolutivo? Não sei. É foro íntimo seu. Eu não tenho que ficar futucando a espiritualidade. Como é que é o Breno? Isso, aquilo, outro. Não. Isso é foro íntimo seu. A minha responsabilidade é tratá-lo bem. Aí já começa a base da doutrina, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Está lá em Mateus capítulo 5 e 6. Só não me lembro o versículo, me perdoem. Não, mas aí a memória falha também, né? Mas eu devo ter escrito aqui algo na minha cola, viu, gente? Uma questão que ficou na minha cabeça durante sua explanação, você falou que nós recebemos uma chama do conhecimento. Isso. Essa chama do conhecimento, ela se confunde com o conceito de alma da religião católica? Não. Não? Não sei, porque eu não fiz teologia. Eu não sei como é que eles tratam isso. Como também no candomblé, umbanda ou qualquer outra seita ou qualquer outra denominação de outras situações. Não sei. Eu sei o que o Espiritismo nos dá. Então, ele vê o seguinte, que os princípios básicos da doutrina, né? O principal é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí já começa uma dificuldade imensa. Nos dias de hoje? Aliás, isso lá atrás, há 2000 anos, já era assim. Já era. Né? Depois tem a existência, sobrevivência e comunicabilidade dos espíritos. Vamos lá. Pluralidade das existências, as reencarnações. Isso aí dá pano para manga, Breno. É super polêmico. É sempre polêmico. Super polêmico. Mas, vamos lá, depois a gente cai em reencarnação. Pluralidade dos mundos habitados. Cara, é só você ler a Bíblia. Os ditos de Jesus. Jesus diz, os apóstolos perguntaram, o senhor vai nos deixar? Como é que nós vamos ficar? Mais ou menos o diálogo dessa forma. Eu falei assim, não, é simples. Eu irei a meu Pai e lhes farei um lugar para que vocês possam ir. O reino dos céus. Ou outro orbe. Como assim? Deus criou o universo, tudo bem. E, de acordo com cada orbe, ele começa com primitivo, provas e expiações, regeneração. Tá? Nós estamos saindo de provas e expiações para regeneração. O nome já diz, regenerar a Terra. Com isso, nós podemos deduzir que vai ter comoções físicas em todo o planeta. Não estou, como é que se diz, botando situação negativa contra ninguém. Mas se é regeneração, para você plantar uma determinada
fruteira, você tem que revolver a terra, que se você colocar num local, tem que adubar, tem que regar para aquilo crescer. Assim é cada orbe. Mais à frente, temos mundos abençoados, mundos divinos e assim por diante. Porque Deus nos criou simples e ignorantes, porém destinado à angelitude, gente. Então vai depender de nós o trabalho da nossa transformação através do conhecimento e da moralidade. Então, na visão espírita, se eu, aqui na Terra, me manter uma pessoa, né, me portar de forma honrosa, né, me portar bem, né, amar ao próximo, eu me tornarei um anjo? Você se tornará uma pessoa de bem. Mas nós somos destinados à angelitude. Angelitude, destinado. O que é que você tem que passar depois de provas e expiações em mundos avançados para chegar à angelitude? Ah, perfeito. A angelitude, ela não se conquista somente com as nossas ações Não. aqui. Vai de acordo com o grau do orbe aonde você está residindo nas suas reencarnações dentro daquela faixa, no caso da Terra, que nós estamos em provas e expiações. E uma pessoa, ela pode reencarnar um número ilimitado de vezes? Ilimitado de vezes. Por quê? Na realidade, gente, nós somos preguiçosos. Eu já trabalhei muito hoje, deixa para amanhã. Uhum. Mas aí, no escritório, cai uma pessoa doente. Não, eu tenho assunto para resolver. Mas a pessoa está passando mal. O que você faz? Vai embora. Você deixou de fazer alguma coisa boa. Você vai responder por isso. Não tem a menor dúvida. Caímos em um outro assunto polêmico, que é o perispírito. 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 É um dos corpos que nos animam. Nós temos o corpo de carne, que é esse que você vê, temos a alma ou o espírito, e são 7 corpos. E o perispírito, vamos parar por aí. O perispírito, eu vou fazer uma analogia, é igual um pendrive, que você espeta lá no computador, tudo que você está vendo, você joga para dentro do pendrive. Uhum. Ok? Só que o perispírito, ele não tem uma limitação do pendrive. Tudo que você faz, vê, ouve, fala e ouve, é registrado. Essas informações do perispírito, falei certo? Isso. Até que ponto elas influenciam uma pessoa que reencarnou? Tudo. Tudo? Tudo. Então, muito do que eu sou hoje, na visão espírita, é em função daquilo que eu, em vidas passadas... Exatamente. Então, nós somos hoje o somatório de todas as nossas reencarnações até o presente momento. Interessante. Simplesmente fantástico. Simplesmente fantástico. E o estágio final? O estágio final, em que momento eu deixaria de reencarnar? Eu deixaria de reencarnar em algum momento? Ou a reencarnação é sempre uma evolução em busca... Exatamente. Até você chegar, entre aspas, a espíritos puros ou puríssimos, como Jesus é o governador do planeta Terra. E o estágio último seria uma espécie de reino dos... Vamos botar assim. Porque vamos botar angelitude. Angelitude. Sabe? Espíritos
puros. Não tem maldade nesses espíritos. Esse seria o fim último da... Não sei. Esse fim último aí que você colocou, porque você vai ser um co-criador com o nosso Pai Eterno. Explicação. Essa energia, porque senão vamos colocar que tudo é paternalista. E a mulher? Uhum. Por isso que nos livros diz assim, ao homem, que equivale ao ser humano. Uhum. Sabe? Porque aí a mulher, mas só aparece nos livros, o homem, e a mulher. Mas aí vem o problema do conhecimento. Ela não percebeu que naquela frase o homem se refere ao ser humano, que inclui ela também. Infelizmente. Mas você comentou da morte, não foi isso? O tema desse episódio. Do episódio, né? É. Então vamos lá. Nós tem a morte natural, tem a morte que é chamada súbita, né? Ou a morte violenta. Bateu com o carro, foi atropelado, pimba. E tem, nesse morte, o suicídio, que pode ser o suicídio direto ou indireto. O que quer dizer isso? O direto é quando você pega uma arma, pimba, na sua cabeça. Ou faca, ou o que for. Tá? E o indireto? Você tem ideia do que seja? Talvez quando alguém o auxilie na prática do... Não. Usando drogas, bebidas, pega... eu vou tomar um calmante para me acalmar. Aí, em vez de tomar uma, toma 50. Uhum. Só que aquilo vai gradativo. Chega uma hora que o corpo não aguenta. É um chamado suicídio indireto. Álcool, fumo e outras coisas mais. Corrida de automóvel. Corrida de automóvel? Sim. Dependendo da corrida, não? Não. Ele sabe muito bem que ele andando a 200, 250 km por hora, não pode ter uma falha mecânica e ele ir contra o muro? Mas e quem pratica isso por Ele profissão? sabe, mas sabe pelo livre-arbítrio, eu vou fazer. Então, arque com a responsabilidade de daquele ato. Uhum. Eu vou porque eu quero. Uhum. Nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio. Nem Deus. Porque foi Ele que fez essa lei. Ok? Ele que fez. Então, ele pensou, escolheu? Ótimo. Tem as coisas boas que podem vir dali e as coisas ruins. Aí, quando dá errado, o pessoal diz assim, a cigana me enganou. Quem é a cigana nessa situação? É ele mesmo. O indivíduo mesmo que escolheu errado. Mas, num orbe de provas e expiações, você erra. Eu erro, gente. Não sou bonzinho, não. Os outros eu não sei que estão aqui nessa sala, mas eu não sou bonzinho, não. Eu ainda erro. Às vezes eu estou no trânsito, vem um camarada de moto e, sabe, ainda diz assim, sai fora, vovô. Entendeu? Na hora vem uma determinada da palavra, que eu não vou falar aqui, lógico, né, pessoal? Entendeu? Então a gente vê que a gente ainda erra. Mas você não verbalizou. Você pensou, já é um erro, mas não verbalizou, que seria o segundo erro. Por quê, gente? Eu te fiz essa pergunta no saguão ali. Uhum. Onde está escrito a lei de Deus, gente? Vocês sabem? Na Bíblia? Não. Não? Não. Na nossa consciência.
Porque quando Deus nos criou, ele colocou aquela chama dele dentro de cada um de nós. À medida que a gente vai evoluindo em conhecimento e moralidade, você vai abrindo o leque de possibilidades de adquirir conhecimento. Quando você era pequeno, Breno, você sabia tudo? Ou o que você sabe hoje? Nem perto. Não. Não que eu saiba muito agora. Não, concordo. Eu também não sei ainda. Aliás, eu sempre questionei determinadas coisas, né? O pessoal dizia, até na hora da morte, a gente evolui. A gente aprende e fala assim, gente, que maluquice é essa? O cara está morrendo lá, está sentindo falta de ar, como é que ele está aprendendo o quê? A morrer. Exatamente, aprender a morrer. Mas haveria um jeito certo ou errado de morrer? Não, mas morra com dignidade. Existe uma passagem de Chico, que Chico estava num avião, ia para uma outra cidade, né? E, de repente, o avião começou a cair dentro dos vácuos e tal. E aquilo começou a fazer tribulações dentro do avião e todo mundo pensou que o avião ia cair. E todo mundo gritava, socorro, meu pai, me ajuda isso, me ajuda aquilo. E ele fala assim, eu também fui solidário, por favor, me ajuda, meu Deus. E isso aqui. Aí entra no avião quem? Emmanuel, era o mentor dele. E diz assim, o que está acontecendo, Chico? O avião vai cair. Com uma possibilidade de cair, sim. Ele falou assim, então eu vou continuar a gritar, socorro. Aí ele falou assim, não, se cair, então morra com dignidade, ajude os outros a ter calma. Você tem conhecimento de como você deve fazer para influenciar os outros para se acalmar. Então a gente aprende a morrer. Aliás, morte não existe. Peguei você. Antes de você entrar nesse tema, eu queria fazer um comentário, porque eu estou terminando de ler um livro de Schopenhauer. Um filósofo alemão, né, do século XIX. E ele fala sobre isso, sobre aprender, não com essas palavras, mas ele fala sobre o jeito certo, entre aspas, de morrer. E ele, ao falar sobre isso, ele ilustra com a figura do mártir, né? Ou também com a figura do herói. Sim. Até nos próprios filmes, quando a gente vê aquele herói que morre para salvar a sua amada, ou que morre para salvar o seu povo, né? Uhum. A demonstração de coragem ao morrer é de uma grandeza que a humanidade sempre aplaudiu de pé, né? Uhum. E eu achei interessante por causa disso. É um conceito que já vem de muito, né? Sim. Olha, me foi dito, né, para mim estudar Confúcio. Gente. E eu fui lá, comprei os livros de Confúcio, difíceis, não digo que é fácil. Ele viveu mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Os livros que eu adquiri e já os li, ele fala exatamente coisas que Jesus falava há 2000 anos atrás. Ele está, atualmente, na nossa era, 2.500 anos. Jesus está 2.000. Fazendo uma pequena analogia. Cara, ele falava assim, não faça aos outros o que não queres para ti. Jesus falava isso. Mas Schopenhauer, você sabe que foi um daqueles que fez a bomba atômica, aquelas coisas todas, né? Vamos deixar isso... Não se confunde, não se confunde. Outros personagens. Então, nós falamos da morte, essas 3 situações, né? Aí vem a desencarnação.
O espírito não morre jamais, porque foi criado por Deus. Então você deixa o corpo físico, falência múltipla dos órgãos, e você sai do seu corpo. O espírito não aguenta, mas ele fica agarrado pela medula, né? Num cordão, como se fosse um cordão umbilical. De acordo com o grau evolutivo de cada um, ele pode se romper naturalmente ou ser seccionado por um espírito. E nós vemos exatamente situações. Eu não gosto de cemitério, porque lá existem pessoas que, devido ao seu grau de inferioridade, ainda estão agarrados ao seu corpo em decomposição. É uma coisa horrível. Por esse cordão. Pelo cordão. Não teve, porque ele é um espírito inferior. Fazer o quê? E na visão espírita, como é que ele faz para... Exatamente. Tem uma frase, entre aspas, mágica. Por favor, não aguento mais, me ajudem. É uma rogativa. E a espiritualidade, os parentes que já são, entre aspas, mais evoluídos, podem vir interceder no plano espiritual por aquele que está agarrado ali. Para onde ele vai? Né? Vai para um lugar que lhe é próprio de acordo com o seu grau evolutivo. Ok? Vamos supor que varia de 1 a 10. Se o cara não é inferior, ele deve estar no 1, 2. Ele vai poder ir para um lugar no grau 4? Não consegue. Por causa... para você passar para o 2, você bate numa barreira fluídica. E você não passa. Deixa eu tentar entender um pouco melhor. Esses níveis estão relacionados com os orbes, que é o que você comentou anteriormente? Sim. Cada orbe tem necessariamente um nível? Tem, porque cada orbe está no grau evolutivo de cada ordem. Qual seria o nível da Terra? Nós estamos em provas e expiações. Mas o nível das pessoas que estão na Terra, então, é parelho, de certo modo, ou não? Explica essa palavra que você disse aí agora. Porque se cada orbe tem um nível, a Terra seria um orbe. Sim. O nível das pessoas que estão na Terra varia? Entendi. Ou varia? Vai variar de acordo com o grau evolutivo de cada habitante. Que varia, entre aspas, do primitivo, que são os índios, até aquele que está evoluído a ponto de merecer a entrada em regeneração. Não é igual o Brasil, que diz assim, tem um jeitinho brasileiro. Não. Lá em cima não tem jeitinho brasileiro. Não, dá uma ajeitada aí que me bota ali pendurado ali na porta que depois eu me viro. Não existe isso. Queria entrar um pouco, Sim. Voltar um pouquinho, que você comentou sobre esse cordão, né? Que é quando a pessoa ela fica agarrada. Sim. Né? Ela tem um nível baixo, ela ficou agarrada. Aí eu perguntei, como é que a pessoa faz para se libertar? Se libertar. Aí você falou, depende de outras pessoas. Isso, e depende da humildade do indivíduo. Mas eu queria entrar, de fato, assim, o que essas outras pessoas têm que fazer para conseguir? Existem tradições? Não. Rituais? Não. Existem ações. Você roga aos espíritos superiores para que venham ajudar aquele ente. Porque
tudo no ser humano vai depender exatamente do grau de intenção do espírito. Deus nos avalia como? Pela nossa intenção. No Livro dos Espíritos é ponto. Pergunta 747 do Livro dos Espíritos. Ele nos avalia pela intenção. Eu coloco uma vírgula com ação. Aí eu boto um ponto. Por quê? Você diz para mim, Luiz, eu quero ser uma pessoa de bem. Muito bem. E eu te pergunto, o que é que você está fazendo para ser uma pessoa de bem? É a ação. Porque a gente sabe que de boas intenções o mundo está cheio. E todo mundo ainda está em provas e expiações. Então não fizeram nada para melhorar a condição espiritual do indivíduo. Não conseguem, infelizmente. Aí quando um consegue, vamos dar o caso de Chico Xavier, fica todo mundo em cima. Chico, me ajuda, me ajuda. O cara chega uma hora que ele chegou a um ponto de não reconhecer mais quando era um espírito encarnado ou desencarnado. Ele chegava a dizer assim, você está vivo ou você já fez a passagem? Ele não distinguia mais. Tal a evolução do camarada. Ele é o maior nome do espiritismo? Aí vamos entrar num assunto que muitas vezes os espíritas não gostam, mas eu gosto. Quem foi Chico Xavier em vidas passadas? Isso é fantástico. Foi João, o Evangelista. Isso é alvo de polêmica ou é um fato? É fato. Eu digo que é fato, porque eu acredito. Foi São Francisco de Assis. Foi o escravo... Não. Chico Xavier, né? João Evangelista? João Evangelista. Ele também foi uma faraó. Olha, o nome é difícil. Pessoal, se eu errar, vocês me perdoem. Eu não sei falar. É um nome egípcio. Ou seja, vende muito... Não, isso... Porque nós somos espíritos que já renascemos há muito tempo atrás. Só devido à nossa lerdeza, vamos supor assim, estamos ainda num plano de provas e expiações. Só que existem orbes mais avançados. As Pleiades. Capela. Está mais avançado que a gente. As Pleiades? As Pleiades. É um lá da nível? constelação das Pleiades. Tanto é que a espiritualidade diz que estão vindo pleiadianos para o planeta Terra para nos ajudar na passagem de provas e expiações para a regeneração. É a nível de orbe, não é a nível humano. Então, resumindo, Chico Xavier seria, para você, o principal expoente do espiritismo? Atualmente, sim. Atualmente, sim. Não, perdão, me desculpe. O maior expoente do planeta Terra é Jesus. Uhum. Não tem ninguém superior a ele. Ok? Em off, eu te digo outras coisas que eu sei, que eu não posso falar aqui, porque senão vai dar uma polêmica danada, sabe? Mas vamos em frente. Depois eu lhe digo. Porque Jesus disse, pluralidade dos mundos habitados. Eu vos arranjarei um outro lugar para que vocês possam ir. Isso é pluralidade dos mundos habitados, gente. É Jesus dizendo isso. E tem gente que não acredita, entre aspas, em civilizações em outros mundos. Yeah. Por que a gente não vê a civilização em Marte?
nós estamos na terceira dimensão, ok? Se nós olharmos para Marte, Marte também está na terceira dimensão, porque nós estamos também. Uhum. E se eles estiverem na quinta? Será que não vai ter pessoas lá em alguma civilização lá? Eu vejo que sim. Eu vejo que sim, porque Deus não Deus é tão grandioso que ele não deixaria somente a Terra habitar para o ser humano. Todo caquético, todo doente, todo... Sabe? Entrando nesse, você falou, como é que as pessoas não acreditam, né, em vida em outros planetas, até mesmo na própria reencarnação. Na sua percepção do mundo atual, você acredita que as pessoas estão cada vez mais céticas, menos espiritualizadas? Você percebe isso ou você... Não. As pessoas estão materialistas. As pessoas estão materialistas. Existe, sim, uma certa melhora. Pequena. Muito pequena. Sabe? Por quê? Jesus lá em... Você me desculpa, é que eu tenho que pegar minha cola. Tá certo? Então, Jesus lá em João 14, versículo 16, ele diz que vou pedir a meu Pai que lhe mande um consolador, um novo consolador. Aí você pergunta, por quê? Se ele é o nosso governador do planeta Terra, o que ele disse, por que as pessoas não estão seguindo o que ele disse? Livre-arbítrio de cada um em não querer. Uhum. Ponto. Mas ele diz, pedirei a meu Pai que envie um outro consolador, porque ele sabia do materialismo que nós estaríamos envolvidos. Eu vou salvar a minha pele. A sua, problema é seu. É o tal do egoísmo. Então esse novo consolador está por vir, na visão... Na nossa visão, espírita, espírita, ele já está aqui. Já está? Que é o espiritismo. O espiritismo como religião? Podemos dizer isto. Podemos dizer isto. Então, o Salvador, na verdade, seriam as práticas ensinadas pelo espiritismo. As práticas ditas por Jesus. Perfeito. E, voltando talvez um pouquinho, eu queria entender se no espiritismo também tem essa visão do pecado e que é muito comum na Igreja Católica e do inferno também. É algo que se... Olha, inferno, céu, purgatório, não sei mais o que, isso, aquilo outro. É condição mental. Não existe um local específico. Ali é o inferno. Eu posso ter tido um péssimo dia e você, hoje foi um inferno para mim. Então é uma condição mental. Você ganhou na loteria, entre aspas, espero que aconteça. Você disse assim, olha, eu estou no céu. É um estado mental. Mas, como nós temos a possibilidade de nos satisfazermos, ter aquela satisfação, e falar assim, puxa vida, hoje foi muito bom. É uma satisfação que só você consegue entender dentro de você. É o céu para você. Para o outro, você assim, não, Deus me livre, não quero para mim nem rezando. É uma condição do cara. Infelizmente, ele está no nível mais baixo que você. Infelizmente, gente. Nós temos que ver que o ser humano, vou repetir, está no grau evolutivo que lhe compete. Não sei qual é o seu grau, eu sei o meu, e também não vou ficar para lá, eu sou isso, aquilo. Não. Você fica na sua, eu fico na minha.
e vou tocando a minha vida, fazendo da melhor, das minhas ações as melhores possíveis. Porque o que eu quero para os outros, eu quero para mim. Cara, isso aí. E é como se fosse, não digo uma dengue, mas um mosquitozinho que te dá uma picada da caridade. Diz assim, vai lá, leva uma cesta básica, olha a família como é que está. Aí quando tu chega lá, tu viu que aquilo que tu levou é pouco. Aí vem a tua consciência e diz assim, o que tu tens a mais, por que você não passa para ele? Você tem condições de comprar outra cesta básica. Então vai lá, entrega. A caridade, né? Como Exato. princípio basilar. Exatamente. É a caridade. Pecado não existe. Vamos trocar por erros e faltas. Pecado, é pecado. Cuidado com o pecado. Então virou uma situação de desespero. Não posso pecar. Não posso. Aí fica numa neura. Eu estudei em colégio católico, no Rio de Janeiro, no Colégio Santo Inácio. Sei. Né, franciscano. E eu, durante muito tempo, tive essa neura na minha cabeça, como criança. Porque eu me policiava excessivamente, porque desde pequeno frequentando missa, eu tinha essa ideia de que eu era um pecador constante. De fato, eu era. Mas eu não me relacionava bem com essa situação. Foi o que aconteceu comigo. Mais ou menos isso. Eu também estudei. Eu queria fazer, inclusive, teologia. Mas eu fiquei 6 meses somente. Eu vi coisas que, sabe? Eu falei, o que é isso, gente? Eu acho que a noção de pecado, ela é muito importante, porque ela te passa uma noção do certo e do errado. Nesse sentido. Mas é preciso ter essa visão. Porque, do contrário, você pode se policiar excessivamente, como que foi, por exemplo, o meu caso, eu acho. Olha, Breno, eu coloco como uma... como é que eu vou explicar isso? Instalação do medo. Uhum. Não faz isso, senão você vai morrer. Ou você vai para o inferno. Uhum. O cara para e eu faço o quê? Uhum. Sabe? Aí ele já não sabe mais para que lado que vai. E aí, toda vez, quando ele vai fazer alguma coisa, será se eu estou fazendo certo ou errado? Olha a responsabilidade que incutem em cima de uma criança o medo. E se a criança já tem traumas dentro de casa, com pai e mãe, com irmãos, chega no colégio lá e joga uma carga pesadíssima em cima da criança, o que a criança faz? Começa a tremer. Tem outras situações físicas que a pessoa, de tanto medo, não, eu tenho que ir à missa. Desculpa, os católicos. Tem que ir à missa, tem que sentar, levantar, não sei. Para quê? Aliás, Jesus diz o seguinte, se queres orar, vá lá para o seu quarto, está na Bíblia, feche a sua porta e faça a sua oração. Por que isso? Por causa do barulho, para não tirar a sua concentração. Porque tudo que pedires com a intenção boa passa pelo crivo das entidades que recebem todos os pedidos dos humanos. Você pede, eu queria um carro novo. Aí vem um Fusca velho, cor de abóbora. Caramba. Aí você diz assim, não, esse carro eu não quero.
o que nos leva a falar? Você pede mal, pede errado e acha que a culpa é do outro. Você pediu que era um Mercedes preto, bonito, ano 2024? Não, você não pediu, você pediu de qualquer maneira. E acha que eles têm que atender. Não é assim. Não é assim que acontece. Eles estão aqui para nos ajudar a nossa evolução espiritual. E o que nós temos de material é por empréstimo. É temporário. Temporário. Caminhando para o final do nosso podcast. Que pena, né? Que pena. O papo está muito legal. Mas eu não podia deixar de falar sobre a psicografia. Né? E queria que você explicasse um pouquinho, para quem é completamente leigo como eu, em que a única vez que eu tive contato com psicografia foi no filme do Chico Xavier. Do Chico. Então, é um dos dons espirituais. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, está lá, psicografia. A espiritualidade vem e pega seu braço, fica de mente a mente do espírito com a sua mente, e eles, por um acaso, eu não sei qual é o lado que faz a dormência do seu braço. Eles pegam e começa a psicografia. Muitas vezes você não sabe o que está sendo escrito. Outras vezes, a pessoa já é mais evoluída, ele fala e você escreve. Você ouve. E para ter esse dom da psicografia, o seu nível tem que ser alto, imagino. Principalmente a moralidade. Principalmente. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, o título é Das Leis Morais. Todo o capítulo terceiro do Livro dos Espíritos fala sobre a moralidade. Moralidade. E a quarta parte é a colocação dessa moralidade em uso. Claro. Então, Mas para isso você tem que ter o quê? A ação. A intenção e a ação. Tá certo? Eu queria falar mais uma coisa, se você me permite. Com certeza. Gente, o amor, deixa eu ver, cobre uma imensidão de pecados, ou erros e faltas. Tá? Isso nós vamos encontrar em Provérbios, capítulo 10, versículo 12, em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8, e Lucas, capítulo 7, versículo 47. Jesus disse: antes de vir a mim, vá ao teu inimigo e acerte as contas. Por quê? Porque quando você for até o inimigo, é possível que ele te dê um soco, mas o que acontece no plano espiritual? Você está indo se retratar com alguma coisa que você fez contra aquele indivíduo. Você vai encontrar quem lá espiritualmente? Jesus. Por isso que ele diz: antes de vir a mim, vá ao seu inimigo e acerte as contas. Porque eu estarei lá com o cara. Olha, tem tanta coisa para falar, camarada. Mas eu acho que foi muito interessante. Eu acho que essa sua última explanação, ela independe de qualquer credo. Eu acho que o amor ele é universal. Exatamente. Né? E nos tempos atuais, acho que está faltando bastante. Acho que essa que seja a mensagem, né? A compreensão das dificuldades do outro. Colocar-se no outro, a empatia, né? Porque você chega muitas vezes e fala assim: aqui, por favor. Não, não quero.
O cara nem falou do que quer, eu só quero saber onde que é a rua tal. O cara já explode. Por quê? É o medo que foi colocado. Cuidado com que alguém chegue perto de você. Ainda mais quando é um não menos vestido. Temos essa situação, Sim, que é negativa. Claro. A gente já tem uma ideia pré-concebida, né? Eu sei que já estamos no final, aí eu te faço uma pergunta. Não me coloca vamos mudar de bico, a não. situação. Qual a religião da espiritualidade? Qual a religião da espiritualidade? Rapaz, não sei. 4 letras só. O amor. Perfeito. No plano espiritual existe os crentes católicos, umbandistas, tal, sem problema nenhum. Budistas, tal. Eu gostei da minha religião. Pode, você vai lá. Desde que você esteja dentro das leis de Deus. Perfeito. Terminando com essa explanação maravilhosa, queria agradecer novamente ao Sr. Luiz Weckmiller por topar participar. Como eu afirmei inicialmente, não foram poucas as tentativas de trazer uma diversidade de credos aqui no podcast, mas fato é que o Sr. Luiz Weckmiller foi o único que topou participar e por isso eu agradeço imensamente. Eu agradeço também e me ponho à disposição se houver interesse em continuarmos, pode contar comigo. Desde que não seja da quarta-feira. Muito obrigado a todos os ouvintes por terem acompanhado essa terceira temporada do Irishcast e fiquem ligados porque certamente haverão outras.